A todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes aqui nesta noite? Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 22, verso 14. Livro de Mateus, capítulo 22, verso 14. Quem encontrou diz: glória a Deus. Vamos ler. Diz assim: porque muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Um pouquinho antes, Mateus 7, versículo 21. Para que nós possamos entender de forma mais clara a palavra de Deus nessa noite. Quem encontrou diz amém. Diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Feche os teus olhos por um instante. Espírito Santo, doce Espírito, cada vida que aqui está precisa do Senhor. Todos nós precisamos de Ti, ó Deus, porque sem Ti, todos nós que aqui estamos, nada somos e nada podemos fazer. Deus, presente, fala conosco nesta noite através desta palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja fluindo neste lugar. E que a Tua palavra encontre um coração fértil à Tua voz. Deus, em nome de Jesus, fala com cada vida nesta noite, Pai. Toma a minha mente cativa ao Senhor. Toma o meu coração cativo ao Senhor. Assim eu Te adoro. Assim nós oramos a Ti, em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Assentai-vos. Queridos, eu quero tratar nessa noite sobre o tema as marcas de um salvo. Este tema me chamou muita atenção e o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração acerca das marcas de um salvo. E a Bíblia, ela diz, no capítulo que nós lemos de Mateus, que muitos serão chamados, mas que poucos serão escolhidos. E eu aprendo logo uma coisa, que os salvos são poucos. E Jesus chega a dizer que nem todos aqueles que diz para Ele, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de Deus. E quando nos deparamos com esta palavra, quantos tem dentro das igrejas e no mundo afora, que diz Senhor, Senhor, mas na verdade não são pessoas transformadas, não são salvos em Cristo Jesus. E eu aprendo uma coisa: para sermos salvos, não basta simplesmente ter a palavra Senhor em nossa boca. É necessário que esse Senhor proceda do nosso coração. Jesus diz em sua palavra que naquele grande dia, muitos chegarão até Ele e dirão: Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo. Infelizmente, a Bíblia diz que Jesus vai dizer para esses: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque do que me adianta estar pregando a palavra de Deus e lá fora eu viver na prática da iniquidade, na prática do pecado, no engano do mundo?
E eu percebo que esta geração não tem levado o evangelho a sério. Eu percebo que esta geração se tornou uma geração rasa, uma geração medíocre, uma geração hipócrita, uma geração que vai para os templos não para buscar a Deus, mas para buscar o que Deus pode dar. E esse é o pior engano do ser humano, que buscam a Deus de maneira interesseira. Por que que eu e você estamos aqui nessa noite? E será que nós temos as marcas de um salvo? Será que está aqui dentro de um templo? Será que frequentar templos religiosos e participar de culto significa que eu sou salvo? Mas infelizmente se propagou há muitos anos que para ser salvo basta você levantar a mão em um templo evangélico e dizer: Senhor, te aceito. Senhor, quero o Senhor na minha vida. As pessoas entram para o evangelho, mas não são transformadas. As pessoas frequentam cultos, mas não são transformadas. Não aprenderam que para herdar a vida eterna se faz necessário que venhamos ser de fato transformados pela obra da graça do Espírito Santo. Nenhum de nós que aqui estamos temos condições de herdar a vida eterna se o Espírito Santo não nos transformar. Só podemos adquirir a vida eterna por intermédio da transformação gerada pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não me transformar, de maneira nenhuma eu entrarei no reino de Deus. O fato de eu estar aqui ministrando esta palavra não significa que eu estou salvo. E as pessoas têm entrado por esta obra de engano, que está aqui é sinônimo de salvação, que ser evangélico é sinônimo de salvação. Mas eu quero destacar para vocês nesta noite as marcas de um verdadeiro salvo em Cristo Jesus. E se você não tem essas marcas, você precisa fazer com que a tua vida tenha essas marcas. E quem coloca essas marcas em nossas vidas é o Espírito de Deus. Porque a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, quem nos convence da justiça, quem nos convence do juízo. Eu e você precisamos dar lugar ao Espírito Santo para que Ele trabalhe em nossas vidas, para que Ele transforme o nosso ser, o nosso caráter, pois só assim teremos a marca de Cristo, teremos as marcas do Espírito Santo e herdaremos a vida eterna. E a primeira coisa que eu quero destacar como a marca de um salvo é que ele é diferente. A primeira marca de um salvo em Cristo é que ele é diferente. A Bíblia diz que quando o profeta Eliseu, é um dos profetas que eu sou mais fascinado nas Escrituras Sagradas. A Bíblia diz que Eliseu passava por um certo caminho. Olha o que é a diferença. E aquele homem passava, aquele profeta, e havia uma mulher que observava aquele homem, todavia não o conhecia. Mas quando aquele homem passava, a mulher dizia assim para o seu esposo: olha, eu vejo que aquele homem que sempre passa por ali é um santo homem de Deus. Quando temos a marca do Espírito Santo, somos diferentes. Existem vários cristãos
mas existem aqueles que são marcados pela presença do Espírito Santo. Aí você diz assim: aquele homem é diferente, a sua voz é diferente, o seu olhar é diferente, o seu andar é diferente. Então aprenda uma coisa: uma das marcas de um salvo é a diferença que ele faz na sociedade, é a diferença que ele faz na sua faculdade, no seu trabalho. O salvo é diferente dos outros. É a primeira marca que eu quero destacar aqui. A diferença na vida de um salvo. O salvo é diferente. Segundo, ele faz a vontade de Deus. Segunda marca de um salvo: ele faz a vontade de Deus. Apóstolo Paulo, ele diz assim: eu já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Sabe o que ele está dizendo? Eu vivo a vontade de Deus. Eu não vivo segundo as minhas próprias vontades. Eu já morri lá com Cristo. E agora o que prevalece na minha vida é a vontade de Deus. Um salvo em Cristo, ele faz a vontade de Deus. E o que nós lemos, a própria passagem que nós lemos diz que nem todo o que diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. E eu te pergunto, a todos vocês que aqui estão, você tem feito a vontade de Deus? Você tem sido diferente? Porque todos nós almejamos a salvação, mas precisamos compreender que para ser salvo, se faz necessário nós entrarmos na forma de Cristo, tomarmos a forma que Cristo deseja. Só que muitos cristãos querem que Deus se adeque às suas vontades, aos seus caprichos, aos seus valores. Eu tenho que me adequar à vontade de Deus. Segunda marca de um salvo em Cristo: ele faz a vontade de Deus. Terceira marca de um salvo em Cristo Jesus: ele ama a Deus. Ele ama a Deus. É a terceira marca de uma pessoa salva. Cristiano, mas eu amo a Deus. Livro de 1ª, ou 2ª ou 3ª João diz assim: filhinhos, não ameis de palavras, mas de atitude. O que demonstra, o que comprova que de fato amamos a Deus, não são as nossas palavras, as nossas declarações, são as nossas atitudes. E quantos cristãos odeiam o seu irmão? E a Bíblia diz que quem odeia o seu irmão é assassino. A Bíblia diz que se eu não tenho capacidade de amar o meu irmão que eu estou vendo, também não posso amar a Deus a quem não estou vendo. Então entenda que uma das marcas de um salvo é quando ele ama a Deus, é quando ele ama o próximo. Ele ama a Deus e ele ama o próximo. São marcas de um salvo. No livro de Salmos, capítulo 15, diz assim: Senhor, quem habitará no teu santo tabernáculo? Quem
morará no teu santo monte. Aí vem trazendo algumas características. E dá continuidade dizendo assim: aquele que anda em sinceridade. Deixa eu te dizer outra marca de um salvo em Cristo: ele é sincero. A pessoa que é marcada pela salvação, ele tem a marca da sinceridade. Seja sincero em tudo que você faz, em tudo que você fala, que haja sinceridade em teu caráter, em tua vida. Seja honesto, porque o cristão salvo, ele é marcado pela sinceridade. Outra marca de um salvo em Cristo Jesus, e o próprio Salmo vai continuando dizendo: ele anda em sinceridade e pratica a justiça. Outra marca de um salvo: ele é justo. Ele é justo. Não existe com ele dois pesos e duas medidas. Ele anda pelo caminho da justiça. Ele toma prejuízo, mas ele é justo. Ele não dá prejuízo a ninguém. Ele anda pelo caminho da retidão. Essas são as verdadeiras marcas de um salvo. E o que tem de crente que compra e não paga está fora do gibi. E estes dito cujo dizem ser salvos, mas dão prejuízo nos comércios, prejudica o próximo. Não é justo, é injusto. É por isso que Jesus no grande dia vai dizer para muitos: apartai-vos de mim, malditos, porque vocês vivem na prática da iniquidade e do pecado. Vocês são injustos. Eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês sequer me deram um copo de água. Eu estava nu e vocês sequer me vestiram. Eu estava preso e vocês não me visitaram. Eu estava no hospital e vocês não foram lá me ver. O salvo, as suas marcas, se mostra como luz. Não precisa ele abrir a boca e dizer: eu sou salvo, gente, olha eu aqui, estou salvo. As pessoas veem as marcas em sua vida. As pessoas olham e dizem assim: olha, ele é diferente, ele é justo. Outra marca, no mesmo capítulo 15: e fala a verdade no seu coração. O salvo em Cristo Jesus só fala a verdade. E deixa-me te dizer uma coisa bem clara aqui nessa noite. A Bíblia deixa bem claro que aqueles que praticam a mentira são filhos legítimos, carimbados, registrados de Satanás. O próprio Jesus chega a dizer isso. No livro de João, capítulo 8, versículo 44, Jesus, com as suas próprias palavras, diz assim: o pai de vocês é Satanás. Depois você olha lá. E vocês querem satisfazer a vontade do vosso pai? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Porque quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Então, os que são marcados pela salvação falam a verdade. É outra marca de um salvo.
ele fala a verdade. Próxima marca: aquele que não difama com a sua língua. Ele não difama o seu irmão. Ele não sai por aí difamando as pessoas. Olha, fulano é isso, fulano é aquilo. A marca de um salvo: ele não difama o seu próximo. Será que essas marcas que já mencionamos aqui fazem parte da tua vida? Será que você tem essas marcas que até aqui já mencionamos? São marcas do teu caráter? Nós temos que rever os nossos conceitos e os nossos valores. Nós temos que olhar para a Bíblia e ver se a nossa vida está conforme as Escrituras Sagradas estabelecem. Se essas marcas estão impregnadas em nosso caráter e em nosso coração. Porque senão estaremos enganando a nós mesmos. Porque ninguém engana ninguém. Nós nos enganamos. Próxima marca: nem faz mal ao seu próximo. Ainda no capítulo 15 do livro de Salmos. Outra marca de um salvo em Cristo: ele não faz mal ao seu próximo. Ele só faz o bem. Um salvo em Cristo Jesus, ele faz o bem às pessoas. Ele pratica o bem. Próxima marca: e eu aprendi uma coisa quando eu estava elaborando essa mensagem, que um salvo em Cristo Jesus, ele é cheio de marcas em seu caráter. E eu descobri que eu não poderia trazer todas as marcas de um salvo nesta noite. Por isso eu coloquei apenas algumas marcas de um salvo. Porque tudo que o Espírito Santo coloca em nossa vida é bom. E o Espírito Santo, ele nos transforma, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Ele vai nos limpando. Depois que ele limpa, ele vai nos enchendo. É dessa forma que Deus trabalha no caráter de um homem e de uma mulher. Porque quando nós decidimos seguir a Cristo e aceitar a sua salvação, a primeira coisa que deve acontecer é sermos lavados da nossa sujeira, da nossa imundícia espiritual, para que depois as marcas de Cristo sejam colocadas em nós. Mas vamos para a próxima marca. Nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Ele não aceita propina. E falar em propina na época da política, o que tem de crente que aceita propina para votar em A ou em B. Época da política onde rola mais propina. O que tem de crente transitando pelas rodovias e colocando R$20 dentro dos documentos, porque o seu carro está atrasado, porque os pneus estão careca e o guarda já tem ali R$20. Mas aquele que é marcado pela salvação não aceita propina e nem dá propina. Queridos, busque ser marcado pelo Espírito Santo, para que você entre no reino de Deus. Ele não aceita propina. Ele honra os que temem a Deus.
Outra marca do salvo em Cristo Jesus é que ele honra aqueles que temem a Deus. Aprenda a honrar a quem merece honra. A quem honra, honra. Aprenda a honrar as pessoas dignas de honra. Aprenda a honrar homens de Deus, mulheres de Deus, marcados pelo Espírito Santo. Marcado em Cristo Jesus, uma marca de um salvo é que ele honra os que temem a Deus. Próxima marca: aquele que jura com dano próprio, contudo não muda. Ele mantém a sua palavra mesmo com prejuízo. A palavra dele é sim, sim e não, não. Mesmo que isso lhe custe alto prejuízo, ele mantém a sua palavra. Então, outra marca de um salvo em Cristo Jesus é que ele é uma pessoa de palavra. E as suas palavras têm crédito. Seja um homem ou uma mulher de palavra. Para que você tenha essa marca de Cristo. Você é uma pessoa de palavra. De sim, sim, não, não. As pessoas dão crédito. Eu já cheguei a ver cristãos, e me perdoe a expressão, eu já disse assim: rapaz, o diabo criou a mentira, mas fulano aperfeiçoou. E tem cristãos que aperfeiçoam a mentira. Quem criou foi Satanás, que a Bíblia diz. Mas tem cristãos que ele aperfeiçoou a mentira. E é uma vergonha falar isso. Que a pessoa ouve o evangelho todos os dias, mas da sua boca não tem sinceridade, não tem verdade. Qual a próxima marca de um salvo em Cristo? Aquele que não dá o seu dinheiro com usura. Ele não é avarento, ambicioso. Um salvo em Cristo Jesus não é ambicioso, avarento. Não, só lhe empresto dinheiro se você me der 50% a mais. E não bastante, nós encontramos vários crentes que são agiotas, que vivem de agiotagem. E é bom lembrar que no nosso país a agiotagem é crime. Então, o cristão salvo em Cristo Jesus, ele não é avarento, ele não é ambicioso, o seu coração não está no dinheiro, o seu coração está em Cristo, o seu coração está em Deus. Próxima marca. Ele anda segundo o Espírito de Deus. Aonde está isso? Romanos, capítulo 8, verso 1, diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O salvo, ele anda segundo o Espírito. E lá no livro de Gálatas, destaca as obras da carne e os frutos do Espírito. Para você entender o que é andar segundo o Espírito e o que é andar segundo a carne.
em Cristo Jesus, ele anda segundo o Espírito de Deus. Ele é inclinado para as coisas do Espírito e não para as coisas da carne. E o que tem de cristãos mais inclinado para as coisas da carne do que para as coisas do Espírito? É assustador. Então grave bem, um salvo em Cristo Jesus, ele é inclinado para as coisas do Espírito, ele é inclinado para a vontade de Deus. E o que tem de cristão que para vir para um templo adorar a Deus, se eu pudesse, no momento que estava tocando aquele louvor aqui, não parava. É um sacrifício. E eu que o diga, porque eu me disponho a buscar você aonde você estiver. Se você estiver em qualquer lugar de Vitória da Conquista, eu lhe busco, ou com o meu carro, ou com a van da igreja. Mas se você disser para mim, eu quero ir para a igreja, você pode ter certeza que eu vou na porta da sua casa lhe buscar. Se você morar a 10 quilômetros daqui do centro de Conquista, você pode ter certeza que eu vou lhe buscar. Então aqueles que eu lidero aqui nesta igreja, não pode usar de desculpa e dizer assim, olha, eu não tenho como ir para a igreja porque eu não tenho carro. Não tem quem me busca. E quantos eu faço assim e digo, vamos, não tenho tempo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Sabe por quê? Na verdade, são inclinados para as coisas da carne. Nós temos que rever os nossos conceitos e nos colocar diante de um espelho e dizer assim, será que eu sou salvo? Será que eu sou salva? Será que Cristo Jesus voltar agora, eu serei arrebatado? Será que as marcas da salvação têm em meu coração, está impregnado no meu caráter? Será que eu não sou apenas um frequentador de igreja? Será que eu não estou sendo apenas um hipócrita? Será que eu não estou sendo apenas um religioso? Acreditando estar salvo, mas na verdade estou perdido? Acreditando estar vivo, mas na verdade estou morto? Até quando os evangélicos vão ficar numa vida medíocre, sem transformação? Até quando eu vou estar ministrando a palavra de Deus e continuar enxergando crentes medíocres, hipócritas e frios espiritualmente? Até quando, meu Deus, eu vou encontrar pessoas sem transformação, sem desejo pela presença de Deus, sem desejo pelo Espírito de Deus, desanimados, cabisbaixos, dissimulados e profanos? Até quando vai se encontrar pessoas que proferem o nome de Cristo apenas da boca para fora, mas não são marcados pelo Espírito Santo, não são transformados pelo Espírito Santo? Você não sabe qual é o trabalho que tem para fazer um culto de sábado aqui. Eu tenho que, se não for um apelo que faço, e as pessoas que me ajudam, eu estaria aqui cantando sozinhos. E desde já agradeço Alan e Sara, uma benção, Marquinhos, a todos vocês que me ajudam, todos os sábados aqui. Mas é difícil. É difícil fazer a obra. E o próprio Jesus disse que grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Sabe o que significa isso? Tem poucas pessoas disponíveis para Deus. Tem poucas pessoas disponíveis a doarem as suas vidas para Deus. E dizer, Deus, eu estou aqui. Se for para acordar de madrugada, eu estou aqui.
Se for para o domingo, sábado, eu estou aqui. Isso são marcas de um salvo em Cristo. E até quando as pessoas vão viver nesse marasmo? Nessa hipocrisia? Até quando teremos pastores e pregadores falando mais em dinheiro do que em Cristo? É campanhas que você dá envelope de 50, de 200, que se você não dá, você não vai ser abençoado. Uns hipócritas, uns heréticos, uns falsos profetas, que querem apenas dinheiro, mas não desejam transformação de vidas. Próxima marca de um salvo em Cristo Jesus: ele não namora o mundo. Isso mesmo, ele não namora o mundo. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4 diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que tem de cristão namorando o mundo é uma aberração. O cristão que tem mais prazer lá fora do que aqui dentro, que fica no cinema 3 horas sem reclamar, mas quando o culto passa 10 minutos, ele já está agoniado. Sabe por quê? Porque ele não tem prazer de estar na presença de Deus. O salvo em Cristo Jesus tem prazer de estar com Deus. Ele não namora o mundo. Ele não tem amizade com o mundo. Será que você não tem tido amizade com o mundo? Será que você não tem namorado o mundo? Tem uma festa, estou dentro. Tem umas meninazinhas, estou dentro. Tem uns rapazinhos bonitos lá fora, venha. Não se decidem o que querem para as suas vidas. Não estão firmados no Evangelho. Querem a salvação, mas não querem mudar as suas vidas. Querem continuar do mesmo jeito, namorando o mundo. Mas o marcado pela salvação, ele não quer nem saber do mundo, porque o seu coração queima de amor por Deus. E eu sempre bati nessa tecla: enquanto eu e você não aprendermos a amar a Deus, somos mais perdidos do que um macumbeiro, do que um feiticeiro que anda por aí nas encruzilhadas prejudicando os outros, do que um bandido, um assassino. Porque a Bíblia diz que haverá menos rigor para um assassino e prostituta do que para aqueles que ouvem a palavra. Próxima marca de um salvo em Cristo: as suas vestes são limpas. Eu não estou falando de vestes físicas, estou falando de vestes espirituais. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 4, diz assim: mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas, olha o que está dizendo, que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Quer outra marca de um salvo em Cristo Jesus? As suas vestes são limpas. Ele não é contaminado pelas coisas deste mundo. As suas vestes não estão impregnadas de sujeiras espirituais. As suas vestes estão limpas. E vale destacar aqui que uma boa parte do povo da igreja de Sardes já estavam mortos.
e as suas vestes imundas. E a Bíblia diz, mas tem lá, no meio deles, alguns, uns gatinhos pingados, que decidiram em seus corações não manchar suas vestes, permaneceram limpos diante de uma geração suja, e eles andarão comigo de branco, porque elas são dignas disso. O salvo em Cristo Jesus tem as suas vestes limpas, pura. Isso fala de pureza interior, de pureza espiritual. Próxima marca de um salvo: ele anda com Deus. Ele anda com Deus. A Bíblia diz no livro de Gênesis, se não me falha a memória, capítulo 5, que Enoque andava com Deus. Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Você sabe o que significa a expressão andar com Deus? É ter uma vida diária, contínua com Deus, de comunhão, de relacionamento. E não existe vida com Deus sem vida de oração. Aprenda isso. Quanto tempo você orou hoje? Quanto tempo você tirou para estar ali com Deus hoje? Ou você não teve tempo para estar com Deus? Não existe vida cristã sem vida de oração. Não existe vida com Deus sem vida de oração. A Bíblia diz que Daniel, um jovem, orava 3 vezes ao dia. Ele orava com a janela aberta e direcionado para Jerusalém. Ele orava. Ele tinha vida com Deus. Um salvo em Cristo Jesus tem vida com Deus. Tem tempo para estar com Deus. Ele anda com Deus. E para encerrar, ele é transformado. Um salvo, uma das principais marcas de um salvo é a sua transformação. Ele decide abandonar tudo. Ele decide excluir tudo. Ele é transformado pelo Espírito de Deus. Você sabe o que muitas pessoas precisam? É mergulhar no oceano do Espírito. É descer a casa do oleiro. Serem amassadas. Serem pisadas. Tirarem as pedras. Os galinhos que ficam no barro. Se deixar ser moldado pelas mãos do Todo-Poderoso. Se deixar ser transformado pelo poder glorioso do Espírito Santo. O salvo em Cristo Jesus, ele é transformado. Aquele que furtava, não furta mais. Aquele que difamava, não difama mais. Eu acho interessante que quando Zaqueu, injusto, cobrador de impostos, ele ouve falar de Jesus, ele se interessa por Jesus. E a Bíblia diz que ele era de baixa estatura. E ele, em seu coração, alimentava o desejo de ver Jesus. E ele subiu na figueira, mas Jesus já conhecia o seu coração. E Jesus chega debaixo daquela figueira brava e diz assim: Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar na tua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu com alegria. E quando Zaqueu fica frente a frente com Jesus, ele diz assim: Senhor, se em alguma coisa eu
tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Sabe o que Jesus disse para ele? Hoje chegou salvação nesta casa. Zaqueu estava disposto a ser transformado por Cristo. E eu destaco como uma das principais marcas de um salvo a transformação de caráter, a transformação interior. Se você quer hoje ser marcado com salvação, você precisa estar disposto a essa transformação. E sabe o que a Bíblia diz no livro de Mateus, se não me falha a memória, capítulo 24 ou 25? Que quando Jesus vier nas nuvens com poder e grande glória, Ele vai mandar os seus anjos nos 4 cantos da terra a juntar os seus escolhidos, os seus marcados, os seus transformados. E eu me pergunto, será que eu estarei no meio? Eu te pergunto, será que você vai estar no meio dos marcados? Vai estar? Será que você está aqui por qual motivação? Porque você desejou no coração ter um momento com Deus, um momento de adoração? Você deseja mudança na sua vida? Infelizmente, queridos, as igrejas estão cheias de pessoas que nunca foram transformadas, que estão no Evangelho há 10, 20, 30 anos, mas nunca foram transformadas, porque o Evangelho não entrou nas suas vidas. Você precisa entrar no Evangelho e deixar que o Evangelho entre na sua vida, porque a Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus para transformação, para a salvação de todo aquele que nele crê. Você precisa ter as marcas de um salvo para ser salvo. Você precisa se enquadrar no padrão de Deus. Não queira colocar Deus na sua forma. Entre na forma de Deus. Deseje ardentemente mudanças em sua vida. E mudanças da parte do Espírito Santo. A partir de hoje, ao invés de estar nas telas das televisões, assistindo aquilo que não edifica, põe lá uma pregação, põe lá um louvor, põe lá alguém pregando de fato a verdade, Cristo Jesus. Não pense você que todo programa evangélico que está nas redes sociais aí, parte de Deus, não. E na hora, deixa eu lhe dar um conselho, na hora que você ligar a televisão, que tiver um programa lá, dizendo, olha o que Deus fez na tua vida. Ah, Deus me deu um apartamento, me deu uma casa. Tire. Porque Jesus em nenhum momento morreu na cruz para lhe dar isso. O que Jesus quer fazer comigo e contigo é transformar a sua vida. É transformar a nossa vida. É transformar o nosso caráter. É fazer parte da nossa vida. A Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Um salvo tem comunhão com Deus. Se coloque de pé. Vamos orar, dando legalidade ao Espírito de Deus em nossa vida. Feche os teus olhos. Espírito Santo, Espírito Santo, oh Espírito Santo, é o Senhor que convence,
Eu não posso convencer ninguém aqui, Espírito de Deus. Só o Senhor pode fluir em cada coração aqui, trazendo vida, convencendo pessoas aqui que há uma necessidade de mudança e uma necessidade urgente. Deus, que cada coração aqui venha queimar de amor por Ti, que venhamos adquirir as marcas de um salvo, Senhor, porque o Evangelho é salvação. Oh Jesus, nós não estamos aqui de maneira hipócrita, de maneira medíocre, mas nós estamos abertos a ouvir a Tua voz, ó Pai. Deus, eu coloco cada vida que está aqui nesta noite em Tuas mãos, cada mulher, cada homem, cada jovem, cada adolescente, cada pessoa, ó Deus, que todas essas pessoas saiam daqui, ó Pai, com uma perspectiva de mudança, de transformação, de entrega total, sem reserva ao Senhor.